Nós já vimos então há algum tempo que nós temos aí entre a categoria de nutrientes alguns que são classificados como macronutrientes. Falaremos um pouquinho mais sobre eles hoje. Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal você encontra algumas revisões sobre os conteúdos abordados nos cursos técnicos e também na graduação de nutrição. Se você é aluno de outro curso da área da saúde, provavelmente também tem na sua grade curricular algum componente relacionado à nutrição. E aqui você consegue encontrar algumas dicas de estudo e algumas revisões. Então espero que ajude. Mas como que a nutrição inicia seus estudos? Então, quem está aqui já deve ser estudante do curso de nutrição, e aí lá nas primeiras aulas já deve ter entendido a diferença entre o próprio alimento para o que a gente chama posteriormente de nutrientes. Então, o ser humano precisa de diversos nutrientes para a manutenção e continuação da vida. Porém, de onde vêm esses nutrientes? Pois bem, os alimentos são os grandes fornecedores desses nutrientes. Nós temos nutrientes que são classificados como macronutrientes e os micronutrientes. Essa talvez tenha sido a primeira classificação que vocês tenham visto sobre a relação dos nutrientes. Quando a gente fala de macronutrientes, nós estamos falando de 3 nutrientes básicos que nos oferecerão calorias. Por isso eles são considerados aí como constituidores do nosso valor calórico total. Muito bem, então na classificação de macronutrientes, nós já vimos que temos os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Se essa nomenclatura ainda está um pouquinho difícil de entender, então a gente pode dar uma facilitada por enquanto na questão de lipídios, que são os óleos e gorduras, então entenda como óleos e gorduras, e os carboidratos, que às vezes são chamados de açúcares. As nomenclaturas técnicas devem ser sempre memorizadas pelo profissional da área da nutrição. Então já vá memorizando aí: carboidratos, proteínas e lipídios. Vimos também que estes macronutrientes, eles nos oferecem energia. Então, ao final do processo de digestão, eles nos oferecerão energia que será revertida principalmente em forma de ATP para cada uma de nossas células. Mas quanto será de energia ou qual é o valor calórico de cada um desses macronutrientes? Você já pensou sobre isso? Em relação ao valor calórico, nós temos os seguintes aprendizados, que 1 grama de carboidrato será revertido no nosso organismo a 4 quilocalorias. O que isso quer dizer na prática? Que se você ingerir 1 grama de carboidrato, por exemplo, 1 grama de açúcar, ele será revertido no seu organismo a 4 quilocalorias. Será que isso é muito? Não existe muito ou pouco. O que existe é um cálculo ideal que nós fazemos para o dia da pessoa. Quando a gente fala então em proteínas, alguns às vezes consideram que as proteínas são menos calóricas do que carboidratos, e isso não é verdadeiro. A cada 1 grama de proteína, nós também temos as mesmas 4 quilocalorias. Agora, em relação aos lipídios, temos uma pequena diferença. A cada 1 grama de lipídio, nós temos aí aproximadamente 9 quilocalorias. Lembrando que esses valores eles são obtidos por meio de pesquisas há muitos anos na área da nutrição, que mostraram que a cada 1 grama a gente tem aí o organismo conseguindo utilizar 4 ou 9 quilocalorias. Como será então que a gente consegue balancear a alimentação, já entendendo sobre essa questão de valor calórico e macronutrientes? A nutrição ela vai justamente fazer o cálculo de acordo com algumas recomendações que nós temos. Essas recomendações elas são estudadas geralmente em porcentagens, a que nós utilizamos na maioria das vezes, então acredito que
quase todas as instituições sigam aí as mesmas recomendações, mas a principal para nós é a recomendação da FAO, que é da Organização Mundial da Saúde. Essa recomendação, ela vai estipular que na nossa alimentação diária, nós podemos ter de 55 a 75% deste valor calórico provenientes dos carboidratos. Ela também vai estipular que, em relação às proteínas, o nosso consumo deve ser entre 10 a 15% do valor energético total. E em relação aos lipídios, a recomendação é de 15 a 30% desse valor energético total. Se isso ainda está muito nebuloso, depois nós veremos aqui como esses cálculos são feitos. Porém, o que eu gostaria que você entendesse hoje? Que essas porcentagens são altas, né? Muitas pessoas aderem aí, por exemplo, dietas sem ou quase sem carboidrato, sendo que a recomendação da FAO é de que nós tenhamos aí no mínimo 55% do nosso valor energético total provenientes justamente dos carboidratos. O que isso quer dizer na prática? Se nós imaginarmos um paciente que necessite de 2.000 quilocalorias, mas de 1.000 quilocalorias serão provenientes dos carboidratos. Então, nós precisamos dos 3 macronutrientes durante o nosso dia. O ideal é ainda que esses 3 macronutrientes estejam em todas as refeições. Então, se você imaginar um café da manhã, nesse café da manhã nós teremos alimentos que irão nos oferecer carboidratos, proteínas e lipídios. No almoço e no jantar, isso é um pouco mais tranquilo de se imaginar, então nós teremos ali alimentos que nos oferecerão também carboidratos, proteínas e lipídios, para que no final do seu dia você tenha essas porcentagens de um modo adequado. Vimos hoje então que os macronutrientes, eles nos oferecem valores calóricos diferentes. Carboidratos e proteínas, a cada 1 grama, eles oferecerão 4 quilocalorias. E que o macronutriente lipídio oferecerá a cada 1 grama 9 quilocalorias. O que importa então é conseguirmos adequar essas porcentagens em um nível ideal, sendo que uma das nossas referências para isso é a FAO. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.